Seu meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. Continuamos com a história e geografia bíblicas e estamos quase terminando Salomão. Hoje é um vídeo um pouquinho mais curto. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos continuar desvendando dos seus mistérios. Muito bem, então nós já vimos as suas construções. Era, na verdade, Salomão uma pessoa que ostentava bastante, ele não fez simples construções, ele fez luxuosas construções, construções muitíssimo caras. E a despeito de todo o dinheiro, através de prata e através de ouro, os outros metais nem se fala, né? Mas através de prata e através de ouro que chegavam à corte, que chegavam ao reino de Salomão, ele realmente gastava isso tudo em relação às construções luxuosíssimas. Ele ostentava, ele tinha essa característica. Vamos ver em relação aos seus vizinhos e às relações internacionais, como ele procedia? Então veja lá, nós já vimos um mapa semelhante a esse, né? Vira e mexe a gente está trocando de mapa para termos ideia de toda essa questão geográfica também. Então veja aqui, os três grandes inimigos, os três grandes problemas, além dos filisteus e dos amalequitas, estão colocados aqui. Tá? Os amalequitas não causaram problemas para Salomão, porque Davi os dominou, os conquistou. Os filisteus não causaram problemas porque Davi praticamente acabou com eles, os conquistou. Tá? Mesmo assim, houve proteção dessa região. Né? Então, eles, na verdade, não houve conquista da terra. O povo ficou quieto no cantinho deles. Né? Então, os filisteus continuaram aqui não fazendo parte do território. Tá? Mas nós não tivemos nenhuma manifestação, nenhuma guerra em relação aos filisteus. Eles simplesmente foram isolados, eles não tinham força suficiente para fazer qualquer coisa. A mesma situação os amalequitas aqui, tanto é que Salomão mantinha minas nesse local. Edom, no início, né, ele estava totalmente dominado e totalmente tributário de Judá. Ao final, com o enfraquecimento do reino, é que Edom começou a querer dar alguns passos em relação a se livrar desses tributos. Lembrem-se que o porto de Elat está no território, né? E Ezion-Geber também está no território edomita e era dominado por Salomão, né? Porque Davi assim o fez e entregou desta forma. De qualquer forma, aqui existiam as minas de cobre e de ferro que eram os responsáveis por muita riqueza de Salomão. Moabe também estava tributário e praticamente não se manifestou na época de Salomão. Então, Moabe está aqui do outro lado do Mar Morto, né? Aqui o Mar Morto, do outro lado do Mar Morto, nós temos Moabe. Ele era tributário de Israel. Óbvio que à medida em que foi enfraquecendo o reino, ele também deixava de pagar, né, eventualmente. Amon não deu maiores problemas, Gessur não deu maiores problemas. Lembre-se que de Gessur veio a mãe de Absalão. Então, no tempo de Davi, não houve problema nenhum com Gessur. Tá? E aí, na época de Salomão, também não houve problema nenhum.
Aqui em cima nós temos os sidônios, ou, se você preferir, né, o rei aqui era Irão. Então nós temos aqui a cidade de Tiro, bem na divisa, e a cidade de Sidom. A capital do reino era Tiro, mas eles ficaram conhecidos como sidônios. Tá? Eles eram fenícios. Tá? Então a origem do povo era fenícia. E aqui havia, óbvio, um acordo comercial muito vantajoso para ambos os lados. Então, os cedros do Líbano vieram daqui e os trabalhadores, os arquitetos do templo também vieram daqui. Talvez um problema maior tenha vindo desta região aqui, que era os arameus, que depois ficaram conhecidos como sírios. Então, esta região que talvez tenha dado um pouquinho mais de problema. Tá? A capital é Damasco, uma grande cidade, Damasco está aqui, né? E o comandante, o governante foi Hazael. Hazael tentou, né, alguma coisa contra Israel, mas ele foi dominado, e depois, com o tempo, ele acabou sendo absolutamente dominado pela Assíria, que nós vamos ver mais para frente. A Assíria é quem domina todo o reino do norte, todo o reino do norte. No final do reinado de Salomão, depois que Salomão morre, lembrem-se que o reino é dividido em dois. Uma parte fica com Jeroboão, que depois ficou conhecido como Jeroboão I, exatamente porque houve um outro rei de nome Jeroboão. Então, este Jeroboão era aquele Jeroboão que trabalhou nas muralhas de Jerusalém, que era um homem de confiança de Salomão e que pediu para Salomão que diminuíssem os impostos, que diminuíssem esse aperto econômico, e Salomão não gostou nada dele ter se metido nisso e começou a perseguir esse Jeroboão. Esse Jeroboão foge para o Egito, ele vai para o Egito e lá ele tem a proteção do faraó egípcio. Tá? Quando Salomão morre, Jeroboão volta para servir a Roboão, filho de Salomão. Mas Roboão não quer mudar de ideia, ele quer continuar com os altos impostos. E aí Jeroboão rompe e leva com ele mais da metade, 11 tribos, 10 tribos e meia para si, 10 tribos e meia, porque meia tribo fica também para Roboão. Ele faz a capital do reino do norte, Israel, primeiro em Siquém. Siquém não tinha condições estratégicas, depois ele vai para Tirza, e aí, no tempo de Onri, um rei mais para frente, né, é formada a cidade de Samaria, que passa a ser a capital de Israel. Judá continua com os descendentes de Davi, agora filho de Salomão, Roboão, fica com uma tribo e meia, né? Ou seja, na capital Jerusalém. Ele faz, para manter o trono, Salomão faz alianças. As principais alianças que eram feitas eram através de casamentos. Então, ele casou muitas vezes, mas também deu alguns dos seus filhos em casamento para fortalecer essa aliança e deixar o reino em paz, em tranquilidade. Os números são absurdos também aqui. Então, nós vamos encontrar na Bíblia, a Bíblia fala de 700 casamentos, ou seja, ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. O concubinato, ele naquela época, ele era admitido, e ela era também um tipo de uma esposa, mas com status inferior de esposa. Ou seja, em verdade, Salomão teve
pelo menos aqui o que a gente vê, 1000 mulheres no seu harém. Tá? E isso vai trazer consequências bastante graves, a gente vai ver mais para frente. Tá? A filha de Faraó foi uma das suas esposas. Tá? Então ele construiu alguns edifícios para esta esposa, mas ele ganhou cidade de Gezer em dote por esse casamento. É uma aliança com o Egito, que era uma nação forte naquela época. Os acordos internacionais eles podem vir através de algumas visitas. A Bíblia diz que ele recebia visitas direto e as pessoas traziam coisas e faziam acordos comerciais, porque Salomão foi um dos primeiros grandes comerciantes internacionais. Então, a Bíblia conta especificamente sobre a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, essa região Sabá, a gente não tem ideia se é aqui na Etiópia, ou seja, na África, tá? Aqui na Etiópia, ou se é no Iêmen. Então, algumas pessoas dizem que é do Iêmen, outras pessoas dizem que é aqui da Etiópia. Mas era um reino bastante rico e ela vai aqui da Etiópia, aqui da África, ela passa pelo Egito, né? O Egito está aqui, a península, e vai para visitar Salomão. É mais ou menos uns 2.000 quilômetros de distância. E existe também a frota marítima que ele tinha com Irão, que a gente já viu aqui no Golfo de Aqaba, nessa região aqui que a gente falou, né, em Elat, Ezion Geber, aqui, ó, né, que dava acesso à África, ou aqui através das cidades litorâneas, né, principalmente Tiro, Sidom, onde eles viajavam, inclusive, para a Espanha. Então, essas eram as manifestações, os acordos, não só por casamento, mas também acordos comerciais que eram vantajosos para todos. Bem, amados, bons estudos.